Seja muito bem-vindo ao Enfoque. O António Costa desvaloriza sondagens, critica a venda da TAP e volta a repetir o mesmo sobre o caso de José Sócrates. Foram estes os temas principais de uma longa entrevista à SIC, em que a secretária-geral do PS explicou também algumas das medidas do programa do partido. António Costa não está preocupado com o facto de o PS não descolar nas sondagens. Garantiu, em entrevista à SIC, que a grande parte das pessoas determina o voto na fase final da campanha. O líder do PS preferiu focar o discurso na mensagem de que o emprego é a causa das causas e que sem emprego é impossível o relançamento da economia. Depois, António Costa explicou uma das medidas mais contestadas do programa do PS, a redução da TSU para os trabalhadores. Se essa medida tem um impacto e o que é dito é que no equilíbrio intertemporal assegura perfeitamente o equilíbrio. Não se trata de fazer aqui um corte de contribuições hoje para um corte amanhã das pensões. As pensões que estão a pagamento neste momento não têm qualquer tipo, não serão de forma alguma afetadas. As pensões que estão a menos de 5 anos da conclusão da formação não terão qualquer tipo não serão de qualquer forma afetadas. E mesmo as futuras após 2027, só num caso excepcionalmente negativo de nada funcionar, é que poderiam ser afetadas entre 1,25% e 2,6% relativamente ao montante da pensão. António Costa garantiu ainda que não tenciona mexer na lei e não vai aumentar a idade da reforma. Nós não vamos mexer na lei e, portanto, é aplicar-se-á a fórmula que está aprovada desde a reforma de 2007, que prevê, como sabe, uma evolução da idade da reforma em função do fator de sustentabilidade, calculado em função da evolução da esperança de vida. Fora do programa eleitoral, não quis deixar promessas que não sabe se pode cumprir e por isso foi cauteloso sobre o que fará com a TAP se o PS for governo. Dissemos uma coisa muito clara ao governo, é que entendíamos que esta estratégia foi errada e que tudo devamos fazer, dentro obviamente que a lei nos permita, para garantir aquilo que me parece essencial de mínimo garantir, que é que o Estado terá no mínimo 51% do capital da TAP. Há uma coisa que nós sabemos, é que o contrato foi ontem assinado, mas não é um contrato definitivo. Entre aspas, é no fundo um contrato de promessa e que está ainda sujeito a um conjunto de autorizações. A terminar a entrevista, a pergunta para a qual apresenta sempre a mesma resposta, o caso que envolve José Sócrates. A vida pública é a vida pública, a vida privada é a vida privada. Então... Aquilo que, como secretário-geral do Partido Socialista, me cumpre fazer é aquilo que eu acho que é adequado institucionalmente fazer. E é estabelecer uma regra muito clara de separação entre aquilo que é o domínio da política, que é que cabe ao Partido Socialista, e aquilo que é o domínio da justiça, que cabe às instituições judiciárias. Mesmo, contudo, e que isso me possa doer ou não na esfera privada. Não deixou de se posicionar quanto à situação grega para dizer que a saída da Grécia da zona euro teria gravíssimas consequências e que é importante para todos que o acordo seja possível. Carlos Silva e Rui Paulo Figueiredo são os convidados deste Enfoque. Muito boa tarde. Rui Paulo Figueiredo, olhamos em detalhe aqui para a entrevista de António Costa. Relativamente à TAP, parece haver aqui algum suavizar de posição, uma posição que inicialmente era vamos tudo fazer para reverter o negócio. Foram palavras mais cautelosas agora, as de António Costa, não as leu assim? Não acho que tenha sido. Nós temos dito sempre a mesma coisa. E embora a imprensa muitas das vezes utilize a expressão da reversão do negócio. O que nós temos dito é que só se conclui o processo de privatização de TAP com a liquidação física dos ativos. E, portanto, nós o que tivemos foi a assinatura de um contrato, que é uma espécie de contrato de promessa, como dizia bem o António Costa, que é um contrato de promessa de venda de ações. A partir daí, o Governo tinha que acelerar, como acelerou, para ter os diferentes pareceres das diferentes entidades. Normalmente costuma demorar muitos meses. Depois, sim, terá o contrato definitivo. Depois entramos nessa liquidação física, por exemplo, os aumentos de capital, a chegada dos aviões, aquilo que se comprometeu na proposta que nós não conhecemos em detalhe, e o que António Costa tem dito é sempre a mesma coisa. Nós achamos que o Estado não deve abdicar da maioria da TAP e se chegarmos ao Governo sem o processo estar concluído, ele não hesitará em utilizar aquela cláusula para suspender ou para
anular o processo, sendo que ficou claro que ele pretenderá naturalmente negociar com o consórcio vencedor. Sobre isso, aliás, Humberto Pedrosa, esta semana, quando foi assinado uma espécie de contrato de promessa de venda, veio dizer, e David Neumann também, vieram os dois dizer que quando o Partido Socialista, se fosse governo, olhasse para o projeto que existe para a TAP, não quereriam reverter o negócio. Não está a haver aqui uma certa precipitação. Embora também tenha reconhecido que era verdade que, do ponto de vista jurídico, o negócio podia não ser concluído. Sim, mas pondo a tónica nisto, e a minha pergunta é mais no sentido de não é precipitado dizer se vamos reverter um negócio sem olhar para qual é o projeto para a TAP, pode ser um projeto favorável à empresa? Bem, nós queremos conhecer a proposta e os documentos há meses, não é? O Governo é que tem bloqueado o acesso. E, portanto, o que o António Costa disse é que nós não somos um partido que no fundo vive na ilegalidade revolucionária e, portanto, naturalmente, que se o processo estiver concluído, estará concluído, teremos que olhar se tem ou não fragilidades jurídicas, há muita coisa a correr nos tribunais e na Comissão Europeia. Se não estiver, nós naturalmente que estaremos disponíveis para conversar com o consórcio. Aliás, nós já estávamos disponíveis para conversar com o Governo. Pena é que o Governo não só tenha recusado 3 propostas do PS, como não nos tenha passado cartão nenhum, como diz o povo, e se tenha recusado a conversar connosco sobre esse tema. Carlos Silva, olhamos ainda aqui em detalhe para a entrevista de António Costa. Claramente a agenda tem estado marcada por uma série de medidas que já são conhecidas do lado do programa eleitoral do Partido Socialista. Ficámos a saber que a coligação adiava a apresentação para julho. Não começa a ser curto para termos propostas realmente alternativas em cima da mesa? Não. Estamos perfeitamente em tempo de os portugueses terem a oportunidade de conhecer com detalhe as propostas apresentadas pela maioria, até porque grande parte delas são conhecidas. Portanto, a começar pelo corte dos 600 milhões nas pensões. Não, essa não é uma medida a apresentar. De resto, está no PEC 4 essa? Estava no PEC 4, exatamente. Estava, portanto é uma medida. Estava no memorando, havia todo um conjunto. E depois o Tribunal Constitucional também tomou algumas decisões. E está agora no plano, no PEC entregue recentemente a Bruxelas, em que há um compromisso com corte ou uma necessidade de cortar 600 milhões nas pensões. E esse documento no fundo tem sido associado. Mas também já foi dito pelo Primeiro-Ministro que para isso é preciso encontrar um consenso em termos de políticas de segurança social e nessa circunstância o Partido Socialista, não estando disponível para efetuar este consenso antes das eleições, o Sr. Primeiro-Ministro entendeu também que deveria... Excluir da discussão. Sim, portanto, e nessa circunstância, portanto, não vai ser com certeza uma das propostas que vai estar no programa do Governo. É evidente que há pistas, é evidente que a forma como o Governo tem vindo a exercer a governação, o documento de estratégia orçamental, tudo isso são documentos estratégicos que os portugueses vão conhecendo e que naturalmente seria incoerente o Governo partir para uma agenda completamente dispar do ponto de vista da sua filosofia central daquilo que tem sido a sua atuação enquanto Governo. Portanto, o objetivo é continuarmos a recuperar o país, continuar a levar a que o país tenha bases sólidas para poder crescer e nessa circunstância, portanto, penso que o mês de julho será um mês indicado para que antes de irem de férias, portanto, possam ver e possam verificar aquilo que são as perspectivas do Governo para os próximos 4 anos. Eu registro que o Carlos até se esqueceu que tinham apresentado aquela espécie de garantias, que eram um documento estratégico. As garantias são princípios enunciados no âmbito e no seio da coligação. Aí que, naturalmente, são também um elemento importante do ponto de vista da atuação política. Ou seja, do ponto de vista da atuação política, nenhuma garantia de resto da oposição... É importante que o Carlos até se esqueceu delas. Só fala dos documentos programáticos do Governo. Não me esqueci delas. Achei é que para esta discussão já estão de tal forma implícitas. Estão de tal forma implícitas naquilo que é a ação do Governo. E são de tal forma implícitas. E para já é mais ou menos a posição da maioria. Se amanhã fizer sol, não vai chover. É a posição da maioria, portanto, que naturalmente estarão em cima da mesa em julho no âmbito, será o preâmbulo, com certeza, do programa eleitoral. E para já não se consubstanciam em medidas, são linhas gerais. Rui Paulo Figueiredo, relativamente às sondagens, a última sondagem conhecida mostra uma ligeira vantagem da coligação, impacto técnico com uma ligeira vantagem para a coligação em relação ao Partido Socialista. Internamente há alguma decepção com António Costa?
Há pelo menos alguma preocupação. Eu não gosto de iludir os temas. E acho que o António Costa ontem, na entrevista, devia ter ido direto ao assunto. E acho que não foi. Eu, se lhe pudesse dar um conselho, é que em perguntas semelhantes eu acho que ele deve de assumir as coisas. Porque a leitura das várias sondagens que têm sido e dos dados internos que o Partido Socialista tem, dos dados internos que eu sei que a coligação também tem, são muito claros. Há um grande descontentamento com o governo e com as políticas do governo. Há uma expectativa das pessoas de quererem mudar de políticas. Mas, ao mesmo tempo, e aí é o ponto negativo, estes que eu enunciei são positivos para o PS e negativos para a coligação, mas os que eu vou anunciar a seguir são negativos para o PS, que é as pessoas têm fundadas dúvidas se outra política é possível, ou se outro governo teria feito algo de muito diferente, não gostando do que foi feito, se isso era possível, e têm dúvidas da credibilidade das propostas que o PS tem feito. E, portanto, isso é muito claro e todas as sondagens dizem isso. Embora também digam que António Costa está melhor na comparação com Passos Coelho, embora a margem se tenha vindo a estreitar, que as propostas do PS ainda, tendo dúvidas, são melhores que as da coligação, até porque também não existem. E, ao mesmo tempo, também há um ponto interessante, que é que as pessoas acreditam que, por uma larga maioria, que o PS vai ganhar. Mas há aqui um problema, e eu tenho uma opinião muito própria sobre isto, e não me escuso a dá-la. Pode ser politicamente incorreta, mas não me escuso a dar, que é, eu acho que a bola está do lado do Partido Socialista. Contrário, costuma-se dizer que é o contrário, que é que o governo ganha ou perde. Eu acho que aqui o PS é que vai ganhar ou perder as eleições. O que neste Que contexto se conseguir afirmar a credibilidade quase... das suas propostas, eu acho que ganhará claramente. Se não conseguir, e se os portugueses forem votar com dúvidas da seriedade, não do ponto de vista da honestidade, mas da seriedade, da fiabilidade dos números, aí o PS pode não ganhar as eleições. Mas relativamente, e pegando outra vez naquela ideia que de facto António Costa, os números não são tão maus para a imagem de António Costa como são para a credibilidade das políticas do Partido Socialista. Nesse ponto, a Grécia não ajudou? Sim. Ou foi José Sócrates? Normalmente os analistas apontam estes dois temas como estando, no fundo, a prejudicar aquilo Sim, é verdade. que é o descolar do até se costuma do Partido brincar que Socialista. são todos temas que têm a ver com a Grécia, pelo nome do ex-primeiro-ministro. Mas eu posso estar enganado, mas é a minha leitura muito, muito pessoal. Eu acho que há um problema, José Sócrates, mas não é aquele que os analistas referem. Eu acho que há um problema que o PS, do meu ponto de vista, não lidou bem e continua a não lidar bem com o que é o passado do governo de José Sócrates e até do governo de António Guterres. Ou seja, nós muito claramente devíamos conseguir afirmar o que é que achamos que foram excelentes Cortar com o medidas passado? do governo. Não acho que é cortar com o passado. Eu acho que o PS nunca deve cortar com o passado, porque deve orgulhar-se da sua história, do que fez de bem e do que fez de mal. E, portanto, deve assumir muito claramente o que é que foram aspectos muito positivos da governação, o que é que foram aspectos que correram mais ou menos e o que é que foram aspectos negativos. E, a partir daí, naquilo que foi positivo, dar continuidade. Nesse legado do PS, naquilo que é negativo, assumir que vai fazer diferente. E eu acho que esse é que é o ponto e o problema, que é as pessoas olham e no fundo têm uma dúvida, que é: vamos voltar a ter políticas que conduzam a uma intervenção da Troika em Portugal? Ou não? Eu acho que isso é o que passa pela cabeça das pessoas. E nós podemos discutir e discutimos. Eu não acho que tenha sido um problema só português, só da governação do Partido Socialista, muito menos isso. E não vou voltar à cantilena do PEC 4. Mas, de facto, eu acho que nós devemos dar resposta a isso. E a Grécia também é um problema. O PS é um grande partido, e dizer isto muito rapidamente. E há muitos camaradas meus, de várias sensibilidades, mas que se entusiasmaram muito com o Syriza. Eu estou à vontade, nunca me entusiasmei. Foi um erro. O PS não pode ser e nunca poderá ser como o Syriza. E agora está a correr atrás do prejuízo. Agora, eu acho que o António Costa já se demarcou claramente. Mas tem que estar sempre a lembrar que se está a demarcar, não é? Sim, é verdade, concordo.
Carlos Silva, ainda na sondagem, a personalidade de Pedro Passos Coelho, de facto, não tem uma coerência com aquilo que é, talvez, a confiança que se deposita nas políticas, não se reflete naquilo que é o nível de popularidade de Pedro Passos Coelho. Nesse aspecto, a Grécia foi penalizadora para o Primeiro-Ministro, porque fica a imagem de um Primeiro-Ministro que se colou demasiado àquilo que era a Alemanha, uma face mais austera, sem ter exigido para Portugal condições mais realistas para o Europrograma. Penso que não. Então, porquê destes níveis de impopularidade? Estes níveis de impopularidade prendem-se muito com a coligação. Mas a coligação melhora. Portanto, a coligação melhora em termos de perspectivas de intenção de voto. No que toca à ação do governo, há um nível substancial de uma reação, de certa forma, negativa por parte do eleitorado relativamente ao governo. E é natural. Vivemos 4 anos de austeridade, vivemos 4 anos de recuperação do país, tiveram que ser aplicadas medidas impopulares, quer se queira, quer não, o governo foi ao bolso de muitos portugueses e nessa circunstância é natural. Mas há uma outra situação que os portugueses valorizam e por isso é que aí a coligação passa pela primeira vez, apesar de ser um empate técnico, 1% para a frente do Partido Socialista desde tempos de março de 2013, se não me engano. Portanto, desde 2013 que consistentemente a coligação estava atrás do Partido Socialista. Ao final de 2 anos, a coligação, numa fase crucial, portanto, no terminar do seu mandato, passa para a frente do Partido Socialista. Eu recordo mesmo, e aqui tenho que recordar, as palavras de António Costa quando dizia que o PS à frente em sondagens com António José Seguro poderia ganhar por pouquinho e que quem ganha por pouquinho acaba por fazer pouquinho. Acho estranho que António Costa não se recorde destas palavras e não pondere aquilo que diz hoje sobre uma possível vitória nas eleições por Mas a poucos. minha pergunta não era sobre António Costa, a minha pergunta era sobre o que é que está a contribuir para, especificamente, para a deterioração da imagem de Pedro Passos Coelho. Não é a imagem de Pedro Passos Coelho. Eu acho que não, avaliado a pergunta nas Pedro sondagens Passos Coelho, é sobre nesta o Primeiro-Ministro. sondagem era a coligação. Eu recordo-me que houve um outro conjunto de sondagens que avaliavam as personalidades políticas. Onde Pedro Passos Coelho não está muito bem colocado, mas que nos últimos tempos foi o político que mais cresceu. Portanto, também, apesar de serem tudo dados relativos, há que valorizar isto. Portanto, nos últimos meses, Passos Coelho, de entre todas as personalidades políticas que estavam no barómetro, foi a personalidade política que mais cresceu. E quando era aquele que mais descia, era dos que estava mais em maior atraso. Portanto, nessa circunstância, eu penso que não se trata aqui de uma avaliação de Passos Coelho, trata-se sim da coligação PSD e CDS. E da fadiga do governo. Queria voltar ainda aqui só para terminar este aspecto, dizer o seguinte, que António Costa penalizou, de alguma forma temos que considerar que penalizou António José Seguro quando ele venceu as eleições europeias por 3,5% de diferença, um resultado nas urnas, e na altura disse que era muito pouco, mas que relativamente à avaliação que faz das sondagens, que na altura contavam e que agora, pelo visto, não contam, já lhe basta apenas uma vitória. E eu acho que aqui é preocupante. Não deve bastar em nenhum político ou nenhum partido do arco do governo uma pequena vitória. Não basta ficar à frente nas urnas. Penso que é muito importante que venha a haver uma maioria absoluta, seja ela para o lado da maioria, seja ela para o lado do Partido Socialista, para que o país continue no caminho do crescimento, continue no caminho de poder criar riqueza e estabilidade para todos os portugueses. Mas o António Costa ontem assumiu que o objetivo era a maioria com uma absoluta. nova estratégia, que é encostar-se à esquerda. Encostar-se à esquerda. Queixou-se um pouco dos partidos da esquerda, que estão bastante radicais, que apoiam mais a maioria do que propriamente o Partido acho que fez uma constatação. Penso que divergiu para a esquerda, também por aí, não sei Foi se é o caminho constatação. certo, ao dizer que o LIVRE é o único que eventualmente pode ajudar o Partido Socialista nesta caminhada para a possível vitória com maioria. Portanto, penso que também não será o caminho certo para o Partido Socialista para ganhar as eleições. Meus senhores, Isso aí concordamos. Eu acho que o PS ganhou sempre eleições ao centro. Vamos avançar rapidamente para a Grécia. Amanhã espera-se que haja um acordo. Aliás, Angela Merkel disse que haveria uma decisão antes dos mercados abrirem na segunda-feira. Paul Krugman, num artigo, diz que se a Grécia sair do euro, a culpa será do Fundo Monetário Internacional. Em que ponto é que estamos? O que é que acha que vai acontecer, Rui Paulo Figueiredo? Eu continuo com a mesma opinião que disse a semana passada, ou seja, eu acho que existirá um acordo de última hora
embora possa ser um acordo para toda a gente tentar salvar a face e voltarmos ao mesmo. Já é para aí... Não, quer dizer, nós várias vezes por mês dizemos que é reuniões decisivas no seio da União Europeia. E, portanto, é um processo de decisão muito caótico, muito cansativo. Não se percebe exatamente onde é que está o impasse. Eu acho que estamos a fazer um caminho perigoso. Está toda a gente a esticar a corda. Não sei se é só o FMI. Eu acho que tem havido também muita incapacidade do governo grego de perceber onde é que está metido e os mecanismos de negociação. Acho que avançou de peito aberto de um modo muito irrealista e achando que tinha apoios que de facto não tinha. E acho que também das várias instituições da União Europeia também se revela mais uma vez aquilo que nós discutimos aqui muitas vezes, que é nas reformas dos tratados, que pareciam ir num passo positivo, do meu ponto de vista, estão-se a revelar claramente negativas, que é a figura do Presidente da Comissão Europeia, do Presidente do Conselho, do líder do Eurogrupo. Já é muita gente e ninguém se entende e não há uma posição clara também do que é que a União Europeia quer. E sobre a posição de Portugal em tudo isto, uma das críticas que tem sido feita a este governo é, de facto, ter feito um bocadinho de polícia mau ao lado da Espanha em relação à Grécia. Portugal devia ter sido mais, pelo menos na forma, mais solidário. Não, o que eu acho é que o governo português tem-se demitido muito de ter uma intervenção na substância. Por exemplo, aquela intervenção esta semana, mais uma, da Ministra das Finanças, é um bocadinho ridículo. Parecia alguém que tinha saído de uma reunião e amoava de dizer que nem sabia bem de qual era a divergência, porque não tinha sido informada. Quer dizer, o que é que teve a fazer lá dentro na reunião dos ministros das Finanças? Terá sido em linha, no fundo, com aquilo que fez também Christine Lagarde, falando mais sobre a forma da reunião do que sobre a substância, sim, eventualmente. Mas o problema é de substância, não é de forma. Eu acho que é acreditar que há alguma substância dentro da sala, não é? Também. Não, deve de haver, quer dizer, porque então ainda estamos pior. E a União Europeia, se continuar assim, corre sérios riscos. Mas eu acho que o Primeiro-Ministro tem acertado um bocadinho o tom. Eu acho que ele já foi muito mais agressivo do que está a ser agora. Tem procurado, com efeitos internos até, melhorar um bocadinho a imagem. Mas mesmo assim acho que há uma grande inconsciência. Eu acho que Portugal coloca-se naquela posição que é, mesmo que corra mal para a Grécia, vai correr bem para Portugal e correr bem para a União Europeia. E eu tenho muitas dúvidas se correr mal para a Grécia, se vai correr bem para Portugal e para a União Europeia. Acho que estamos a entrar, como dizia Mário Draghi, num caminho muito desconhecido e muito perigoso. Carlos, relativamente a este assunto, aquilo que o Governo tem dito é que tem dinheiro para cumprir com os seus compromissos financeiros cerca de até ao final do ano, quase a meio de 2016. Mas não devia também haver aqui uma leitura daquilo que podem ser consequências imprevisíveis e mais económicas e ao nível também do impacto na Europa? Chega, continuamos a dizer que temos os cofres cheios. Não, e o facto de estar a ter em linha de consideração isso é que até a exaustão, tanto Portugal como os restantes países da zona euro têm tido a paciência de continuar a ouvir um conto de crianças por parte dos gregos. Portanto, não é o caso concreto, porque finalmente, depois de 5 meses, vemos os primeiros números rebuscados nas folhas de papel das negociações do Eurogrupo. E parece muito positivo. Finalmente, Tsipras e Varoufakis apresentaram Dámos foi a perder 5 meses. À União Europeia. Sim, perderam 5 meses. Eu acho que perdemos todos. Perderam todos. Perdemos nós porque podíamos estar ocupados com outras situações. E perdemos todos, dada a volatilidade dos mercados e o que isso também comporta. Perdeu a Grécia porque é mais atrasos no que toca a fatores de sucesso por parte do povo grego, que temos naturalmente de estar solidários. Mas o que está aqui em cima da mesa não é tanto os países do Norte contra os do Sul, quem pratica austeridade contra aqueles que nada fazem, não é. O que está aqui em cima da mesa é cumprir com um conjunto de critérios que trazem equilíbrio a toda a zona euro. E, além do mais, esta coisa de dizerem que a Europa não é solidária com os gregos não é verdade. Foi perdoada 50% da dívida à Grécia. Foram alterados os prazos de maturidade dos empréstimos com a Grécia. Foi prolongado esta mesma assistência. Este programa já vai com um prolongamento de 5 meses. Carlos, mas contas feitas, aquilo que separa nesta altura os parceiros europeus de Atenas, ou os credores de Atenas, como já foi dito por vários economistas, é muito pouco dinheiro. Não estará a haver agora já uma intransigência, agora que finalmente há uma proposta concreta em cima da mesa? Eu acho que qualquer bom acordo tem que haver... de alguma forma recuo de ambas as partes. E o que agora, que está neste momento em cima da mesa, o que me parece, é, por um lado, o governo grego
a querer explicar aos gregos, ao povo grego, que antes disse que ia acabar a austeridade e, portanto, agora que vão ter que recuar, vão ter que aumentar impostos, vão ter que cortar as pensões. Portanto, é a dificuldade de Tsipras e Varoufakis explicarem aos seus concidadãos, ao seu povo, que a austeridade, afinal, não vai acabar. E, por outro lado, são os países do Norte que, de alguma forma, também não querem transparecer a ideia de que obrigamos Portugal, Espanha, Irlanda a cumprir com a austeridade mais forte do que aquela que está a ser aplicada na Grécia. Em algumas medidas, não todas. Mas grande parte das medidas, no que toca a salários e pensões, foi maiores. No caso dos impostos, os gregos ainda mantêm a taxa intermédia de IVA. Portanto, apesar de sabermos que são ilhas, mas o que é um facto, é que a austeridade em Espanha e Portugal e a Irlanda foi muito superior àquela que é aplicada. Portanto, não se pode dar a ideia de que isto na Europa é o tal conto de crianças e que toda a gente pode falhar naquilo que são as metas. Mas também não se pode dar a ideia que a Grécia não fez nada. O ajustamento na Grécia foi muito maior do que em Portugal. Não, o ajustamento na Grécia, o déficit estrutural foi no tempo, não do Syriza, naturalmente, porque no Syriza foi o descalabro, mas com o anterior governo e da Nova Democracia, o déficit estrutural desceu em qualquer coisa como 17 a 18 mil milhões de euros. Talvez fosse um parceiro melhor para a Europa negociar, eventualmente. Não, mas eu acredito, com o Syriza que não acredita no projeto europeu é difícil. É que a União Europeia também deu cabo do PASOK, deu cabo do governo da Nova Democracia e, pelos vistos, vai dar cabo do Syriza. E, portanto, também não sei bem quem é que será o interlocutor na Grécia que a União Europeia quer. Meus senhores, muito obrigada pela vossa presença no Em Foco, que termina por aqui.